Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Editora NPE. Eu me chamo Jeff Samagaia, sou mentor de livros e sou sócio da Editora NPE junto com a Gisele. Gisele que não está presente hoje na live por estar cuidando de outros afazeres da família, né? Mas hoje, o grande objetivo dessa live é apresentar para vocês 6 passos para que você possa se tornar um escritor, uma escritora. 6 passos que vão te levar da página em branco à publicação do seu livro. Mas antes de começar a falar desses 6 passos, eu gostaria de falar como é que tudo isso começou. Já falei em algumas lives, a Gisele já esteve com a gente também, já falou em outras lives, mas tudo começou com o meu propósito de se tornar escritor da própria história. Eu me desafiei em novembro de 2021 a escrever esse livro aqui, ó, do CLT Eu Me Catei. Em 21 dias eu escrevi esse livro e aí eu entendi que era possível, sim, se tornar escritor da sua própria história, quebrando algumas crenças, bloqueios que limitam a gente de se tornar, colocar projetos no papel. Quando eu entendi que era possível se tornar escritor da sua própria história, eu e Gisele, nós organizamos o primeiro livro coletivo que se chamou Capítulos de Riqueza. Esse livro ele foi organizado com 12 pessoas e foi escrito em 48 horas. Esse livro foi feito logo depois de ter escrito o livro do CLT MKT, ainda em dezembro de 2021. E o que eu quero dizer com vocês sobre tudo isso que trouxe, esse movimento inicial que nos trouxe até aqui hoje, com 13 livros coletivos publicados, 77 escritores publicados na editora NPE, que você precisa estar em movimento, que você precisa tirar os bloqueios e crenças que te limitam, largar a necessidade de aprovação, de ficar pensando o que as outras pessoas vão falar dos seus projetos. Independente de você escrever um livro, de fazer um projeto que queima em seu coração, coloque para fora, se coloque em movimento, trace um plano de ação e tudo é possível. Basta você dar o primeiro passo. É claro que a gente sempre, quando começa algo novo, fica um pouco nervoso, dá aquele frio na barriga, não sabe se vai dar certo ou não vai dar, mas o mais importante é que você esteja em movimento, dê o primeiro passo, o segundo passo, e à medida que você vai dando os passos, você vai enxergando novos horizontes, novas frequências, novas conexões, novos ambientes, novos resultados. Tudo isso só foi possível quando eu dei o primeiro passo ao escrever esse livro do CLT MKT. Então, essa é uma dica que eu deixo para você, tá bom? Mas falando um pouquinho do grande objetivo da live de hoje, que é os 6 passos para você se tornar um escritor da sua história, né? O primeiro passo que você precisa ter é a escrita. Como assim, Jefferson, escrita? Eu sei que eu vou escrever um livro, mas por que a escrita? Quando eu organizei esse livro aqui do CLT MKT, o que eu fiz? Caramba, eu preciso definir uma ideia central do meu livro. Eu preciso saber sobre o que eu vou escrever. Então, eu precisaria dessa ideia central, do tema central. E quando eu escrevi esse livro, eu disse que eu ia falar de empreendedorismo e da minha transição do CLT, do momento que eu deixei de ser seletista e comecei a empreender no marketing digital. Por isso que é do CLT ao MKT, certo? E daí é que acontece o quê? Eu precisava definir algo que fosse palpável, tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Isso só foi possível a partir do momento que eu defini e planejei toda a estrutura do meu capítulo. E o que é planejar a estrutura do capítulo? Uma dica importante que eu deixo para vocês aqui: use mapas mentais. Anote, coloque um brainstorm de ideias, e que você vai fazer acontecer, que você vai fazer tudo sair daqui e entrar aqui no papel, sair para um projeto. Mapa mental é muito importante para você organizar e planejar todas essas ideias, tá bom? Escreva, anote, coloque tudo no papel, no computador, no software, aonde você vai colocar, independe. Desde que você tire daqui, coloque um plano de ação. Planeje, faça acontecer.
Você não pode mais usar de desculpa que não tem como escrever. Eu já vi pessoas, e eu já fui prova disso, quando eu estava escrevendo os últimos capítulos desse livro aqui, eu estava voltando de uma viagem de São Paulo, os últimos 2 capítulos eu fiz aonde? No WhatsApp, escrevendo, falando, anotando as ideias principais para que eu pudesse fazer acontecer no momento que eu chegasse em casa e organizasse, tá bom? É importante, e aqui eu vou deixar uma dica, uma frase que eu ouvi um dia e que também me chamou muita atenção e que eu falo para os meus mentorados, que eu uso de jargão de motivação quando eu estou desanimado para escrever. Até o pior escritor publicado é melhor do que o escritor genial que só critica e nada publica. Até o pior escritor publicado é melhor do que o escritor genial que critica tudo e nada publica. Então, você quer se tornar escritor, você quer se tornar uma escritora, coloque no papel, planeje o seu livro. E como é que a gente planeja o livro? Depois de definido o tema, você vai fazer os capítulos do livro. Vou pegar aqui um livro para mostrar para vocês. Os capítulos do livro, eu sempre gosto de falar para os meus mentorados, as pessoas que escrevem livros com a gente, que o capítulo do livro é como se fosse um menu que você vai no restaurante. Aqui você tem toda a informação do que vai acontecer no livro. E foi daqui que eu tirei a primeira ideia de organização do meu livro do CLT MKT. O que eu entendi? Que eu precisava definir o que eu ia falar depois de ter definido o tema central. Sobre o que eu vou falar do CLT ou MKT, mas qual é o passo a passo? Como funcionou? Como aconteceu essa transição de carreira do CLT? Como é que eu me preparei? Como é que eu fiz a transição? Quem foi o apoio principal? Se precisou de planejamento financeiro, enfim. Eu coloquei no papel tudo que eu gostaria de fazer, escrever. Então, nesse momento, você está sumarizando o seu livro. O que é sumarizar? Definir os capítulos do livro. Definir os capítulos do livro é como se você quebrasse a ideia principal em ideias menores. Essas ideias menores seriam os capítulos do seu livro. E o que é mais importante é que você precisa colocar isso tudo no papel. O tema central, o título mais ou menos do que vai ser o teu livro, os capítulos, sobre o que você vai falar. E aqui até aqui tudo bem, pessoal. Quando é que eu entendi que eu podia escrever um livro em 21 dias? Quando eu fiz essa próxima dica que eu vou falar para vocês aqui. Eu tinha definido o tema central, os capítulos, e daí eu falei assim, caramba, e agora? Amanhã eu tenho que começar a escrever sobre o que eu vou escrever. Daí entrou o temor da página em branco. Daí você precisa entender que você precisa sair desse temor, entrar em movimento, colocar em prática, resolver o seu problema. O que eu fiz? Dentro de cada capítulo, eu coloquei de 3 a 4 ideias centrais. Sobre planejamento de transição, o que eu quero falar? Eu quero falar sobre isso, 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 isso e isso. Sobre planejamento financeiro para programar a transição, eu quero falar sobre isso, 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 isso. Sobre o apoio da família, eu quero falar sobre isso, 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 isso. Então, assim, eu defini a ideia central, os capítulos do meu livro e coloquei ideias centrais, fiz uma tempestade de ideias, um brainstorming, em cada capítulo, colocando de 3 a 4 ideias centrais do que eu ia falar em cada capítulo. E aqui agora eu já tinha entendido que era possível escrever esse livro em 21 dias. Por quê? Porque no momento que eu fosse escrever o capítulo do planejamento financeiro, eu já tinha as ideias do que eu tinha pensado e imaginado. Eu não ia começar do zero, eu não ia ter o temor da página em branco. E quando você tem um início, depois tudo fica mais fácil e flui para a escrita. Uma dica extra que eu dou nessa questão, quando você for escrever o capítulo, leia ele um dia antes, na noite anterior que você vai escrever, para falar o capítulo, para que você coloque e mentalize essas ideias aqui, para que quando você for sentar, você já saiba
sobre o que você vai escrever, quais são as ideias principais centrais daquele capítulo, tá bom? E mais importante, comece, depois que começar a escrever, comece por aqueles capítulos que você tem mais afinidade, mais facilidade na escrita. Eu, por exemplo, não comecei pelo capítulo 1 e recomendo que não comece pelo capítulo 1. Se você tiver mais facilidade de escrever o último capítulo, capítulo de conclusão, comece por ele. Ou, se você tiver mais facilidade de escrever a ideia, o meio do livro, comece por aquele capítulo. Mas comece. A partir do momento que você começa a escrever, você está entrando em movimento. E como muito bem colocado aqui no início dessa live, eu falei, quando você se coloca em movimento, você acessa novas ambiências, novas frequências, conhece novas pessoas, atinge novos resultados. Quando você define que vai escrever o capítulo do meio, você escreve o primeiro capítulo, conhece a forma que você vai escrever, as ideias iniciais de como você vai escrever esse livro, e você se coloca em movimento, acessa novas ambiências, novas frequências, atinge novos capítulos e atinge seus primeiros resultados, se tornando o escritor da sua própria história. Tá bom, pessoal? Mas não é só isso. Eu sempre digo que para você escrever um livro, você precisa de duas coisas. Você precisa de uma data de entrega e de um compromisso público. Muitas pessoas usam compromisso público colocando na rede social. Eu vou escrever um livro e vou entregar até tal data. Se você não está muito acostumado, não quer falar numa rede social, converse com aquela pessoa que você entende que vai te levar para o próximo nível, que vai te ajudar a ir para o próximo nível. Pega aquela pessoa que você sabe que ela vai ser chata quando você estiver desanimado de não escrever, ela vai lembrar que você precisa escrever porque você assumiu um compromisso público, porque você colocou um prazo de entrega no livro. Quando eu entendi que é necessário você assumir um compromisso público e colocar uma data de entrega, todos os projetos que eu tive, comecei a fazer, eu coloquei em prática. Por quê? Porque daí não era mais só eu tinha outras pessoas que dependiam dos resultados desse projeto, eu tinha uma data de entrega. Veja bem, quando você trabalha como CLT, quando você trabalha para outra pessoa, o que acontece? O teu superior imediato, ele vem e te dá um trabalho, um serviço. E junto com isso, ele te pede um prazo para entrega. O que você fez aqui? Você assumiu um compromisso com o seu supervisor direto e ainda recebeu uma data de entrega. Você não se doa, não dá sangue, suor e lágrimas para entregar aquele projeto. Se você precisar virar noites para entregar aquele trabalho para o teu chefe, você não vira? Por que você não coloca os teus projetos? Por que você não escreve seu livro fazendo a mesma coisa que você faz todos os dias lá no CLT? Ou no trabalho que você faz? Não estou aqui criticando quem é seletista, só estou falando que a gente faz isso. A gente assume compromissos com a família, com data, e se a gente não fizer, a gente acaba deixando as pessoas que a gente mais ama a ver navios. Por quê? Porque a gente não fez. Por que você não faz isso com seus projetos? Não tem desculpa, coloque prazos, coloque metas, assuma um compromisso público. E o que é colocar prazos? Defina uma data de entrega final do seu livro e depois que você tem a data de entrega final, você vem trazendo o que a gente chama de engenharia reversa, que é o quê? Se eu vou entregar o capítulo no dia 10 de abril, o último eu tenho que entregar no dia 7 de abril, o outro eu tenho que entregar no dia 4 de abril, e vem vindo até chegar no dia 13 de fevereiro, onde você vai ter definido aí os capítulos, né? Veja bem, você definiu a ideia central, o nome do teu livro, os capítulos, sumarizou, colocou ideias, fez uma tempestade de ideias, colocou 3 a 4 ideias centrais, começou a definir prazos, assumir um compromisso público. Assumir prazo é você colocar a data. Eu vou entregar o capítulo 1 na data tal, o 2 na data tal, até chegar na data final de entrega do meu livro. E se eu não entregar nessas datas, eu tenho alguém que vai me ajudar a não desmotivar. Nós gostamos de falar muito sobre aquela questão de que toda boa história merece ser contada, inclusive a sua, mas só escreve quem estiver ativado. Por isso é que nós colocamos também
como outro slogan, ativando pessoas a se tornarem escritoras das suas histórias. Por quê? Porque quando você está ativado, não tem desculpa, não tem tempo ruim, não tem data de entrega, não tem nada que te impeça de entregar o teu projeto final. Perceba, quando você está ativado, nada te impede de chegar ao objetivo final. Quando você está motivado, você tem uma curva de motivação e de repente ela despenca. O ativado, ele faz e acontece, faz chover no molhado, tá bom? Então, defina prazos e entregas, né, de cada capítulo. E como é que eu posso colocar um objetivo para que eu não perca a entrega dos capítulos? Define que você vai escrever um parágrafo por dia, uma página por dia, que você vai escrever 1 hora por dia, que você vai entregar a versão final, a primeira versão, num prazo de 90 dias. Isso é definir prazo, isso é definir os objetivos do seu livro. Quando você faz isso, você vence a etapa de planejamento, a etapa de preparação para a escrita. E daí nós vamos para o segundo passo, que é o quê? O acompanhamento. É o momento de você começar a escrever o seu livro e entregar a primeira versão. É hora de colocar todo o planejamento, tudo que você planejou até agora em prática. E vou deixar aqui claro que você precisa escrever sem julgamento e sem ficar corrigindo o tempo todo. O próximo passo, você vai entender por que você não deve ficar se preocupando em escrever e ficar corrigindo o tempo todo. Tá bom? Se surgirem novas ideias, Jefferson, eu já tinha definido os capítulos, tinha colocado as ideias centrais, e agora veio uma ideia de colocar, para que você não perca o prazo objetivo definido na etapa de planejamento, você vai fazer o quê? Você vai anotar, colocar num bloquinho de notas, ou criar um arquivo de ideias, para que você faça isso depois da primeira versão. O grande objetivo é que você entregue a primeira versão do livro. O seu único objetivo depois de fazer o planejamento é entregar a primeira versão. Só assim você vai avançar para as próximas etapas. Ah, mas eu queria colocar. Se fizer sentido, tudo bem, coloque, mas não perca tempo. Tem uma frase que a Gisele coloca muito bem aqui: se corrigir, errar, corrigir rápido e siga em frente. Se você precisar colocar, faz total sentido colocar um capítulo, coloque e vai rápido. Só não fique abrindo mão de entrega final do teu projeto. Lembre-se, se você colocar algo a mais no meio desse caminho todo, você tem que cumprir com o projeto, com prazo final de entrega. Nem que para isso você vai ter que dobrar o tempo de escrita no dia, ou escrever nos finais de semana, nos feriados. Mas você precisa cumprir com o prazo de entrega, porque você tem aquela pessoa que você assumiu o compromisso público de que vai entregar naquela data. Então, você tem dois caminhos: ou coloca num arquivo de ideias para depois da primeira entrega, da entrega da primeira versão, ou você encaixa e se vira nos 30, tá bom? Mas é importante que você cumpra cada etapa, cada prazo que você definiu na etapa de planejamento, para que você vença a etapa da primeira versão do seu livro. Depois que eu escrevi a primeira versão, Jefferson, que eu escrevi sem julgamentos, sem ficar corrigindo o tempo todo, porque eu coloquei tudo em prática, o que estava previsto no planejamento. Vem o terceiro passo, que é a revisão e reescrita do texto. Lembra que eu falei ali antes que você não precisa se preocupar com correção o tempo todo? A terceira etapa é a etapa de revisão e reescrita. E o que é revisão? Correção de erros ortográficos, normal. E quem nunca teve um erro ortográfico, que atire a primeira pedra. Até escritores célebres erram, tem erros ortográficos, porque você está começando a sua jornada como escritor, não vai ter erro. E é na etapa de revisão que você vai fazer o quê? A correção dos erros de ortografia. Não se preocupe, simplesmente corrija, tá bom? Uma dica extra que eu vou dar aqui. Já falei isso para muitos mentorados e eu já cometi esse erro e não cometo mais.
eu escrevo o capítulo e não corrijo depois de terminar esse capítulo. Eu deixo ele no mínimo de 3 a 4 dias paradinho lá, para depois voltar a fazer uma leitura em voz alta, uma leitura crítica. Por quê? Porque daí eu não vou ter problema de apego. É normal você escrever algo e depois que você, quando você for corrigir de imediato, ficar com apego de não tirar, de não querer reescrever o capítulo, ou escrever uma parte do capítulo. Por quê? Porque você se apegou, é teu, é como se fosse um filho teu. Então, deixe de 3 a 4 dias esse texto de lado, deixa a mente esvaziar, e daí você vai fazer a revisão e reescrita desse capítulo. Mas, obviamente, como você tem prazo de entrega, você vai pular para o próximo capítulo. Você não vai esperar 3, 4 dias para revisar, para depois ir para o próximo capítulo. O recomendado mesmo é que você faça a revisão no final da primeira versão. Mas se você fizer lá no planejamento, definir, e tiver um bom planejamento de que você vai escrever um capítulo, 2 capítulos, depois que terminou o segundo capítulo, você vai revisar e reescrever o primeiro capítulo, daí vai fazer o terceiro capítulo, e vai montando um plano em cascata. Se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso explicar como fazer esse planejamento em uma outra live. Coloca aqui embaixo que eu faço uma live só para explicar esse planejamento de cascata para você, tá bom? Mas é importante que você faça. Revisão ortográfica é isso. A revisão é para quê? Para deixar o seu teu capítulo, teu livro tinindo, que nem diz do outro, né? E o que é a reescrita, Jefferson? É normal e comum que a gente escreva e fica dando voltas, e aquele texto acaba ficando prolixo, ficando extenso demais, deixando uma leitura cansativa. Então, a reescrita é você fazer a releitura desse capítulo 3 a 4 dias depois, no mínimo, onde você vai fazer a leitura em voz alta para você ver se a ideia está fluindo, se o texto está fluindo, se não está cansativo demais, se não há necessidade de remover partes dos textos que estão, sei lá, enchendo linguiça. A ideia é que você reduza esse texto. E é normal que no final você reduza em torno de 10 a 15% enxuga esse texto. Para quê? Para que ele fique fluido, fique uma leitura tranquila e fazendo com que o seu leitor se prenda na história e não fique se prendendo na prolixidade e fique sem entender nada, tá bom? Um detalhe muito importante: se você vencer a etapa de revisão e reescrita, fazer toda essa parte da correção ortográfica, de enxugar o texto, tirar os textos com muita prolixidade, reduzir de 10 a 15%, você passou para se tornar escritora da sua própria história, tá bom? E daí agora entra uma parte que a nossa editora NPE, ajuda muito, que é a parte da diagramação, do design da capa e da publicação. Obviamente, a gente faz o registro dos ativos do livro e também faz a revisão textual para você, se você assim desejar, tá bom? Na parte da diagramação, você faz o quê? O que é a diagramação? É transformar, organizar, distribuir os textos de maneira que ele fique os textos e imagens, de maneira que ele fique pronto para a impressão. É você tirar o teu livro daquela folha A4, botar no tamanho de A5, num livro padrão assim, o tamanho de 16 por 23, que são os livros padrões de mercado, né? É você deixar o livro bonitinho para o seu leitor ler, deixar pronto como é que eu digo, para impressão do seu livro na gráfica, tá bom? Uma boa diagramação, ela precisa respeitar a hierarquia de conteúdo. Você precisa ter uma introdução, um prefácio, a parte de agradecimento, sumário, depois entra a parte de títulos. Dentro dos títulos, se você tem título 1, título 2, título 3, o título 1 tem um tamanho de fonte, o 2 tem o tamanho de fonte menor, e assim sucessivamente. O texto, ele precisa ter um espaçamento, uma letra, né, uma fonte que seja fácil de ler e não cansativa. Você precisa respeitar os elementos textuais.
e se houver imagem, também que você cuide um pouco a quantidade de imagens, né? Eu já tive escritores que queriam fazer do livro um álbum de fotografia. Tinha muito mais imagens do que texto. O teu leitor, ele compra o livro para ler a história, seja de ficção, a sua história de vida, para sair transformado. É legal ter fotos, imagens? Sim, legal. Mas a ideia é que você passe e ajude o seu leitor a transformar, a buscar uma mudança de mentalidade, uma virada de chave, dependendo do tipo de escrita ser. Tá bom? Então, você precisa fazer uma boa diagramação. E uma boa diagramação faz com que o livro se torne a peça fundamental e primordial do seu leitor. O seu leitor pegue e faça a leitura desse livro com muito mais facilidade, tá bom? Cuide com os elementos textuais, respeite a hierarquia de conteúdo na diagramação, tá bom? O quinto passo é o design da capa. Uma imagem vende mais do que 1000 palavras. Isso eu escutei uma vez. E a tua capa, ela precisa causar uma primeira boa impressão para o seu leitor. A sua capa, dentro dos milhares de livros que vai ter lá na estante da livraria, ela precisa chamar a atenção. Um bom título, um bom subtítulo, uma chamada para ação que desperte a curiosidade do seu leitor, faz com que você venda mais livros. Um bom resumo atrás, na quarta capa, orelhas, para falar um pouquinho do conteúdo do livro, dar uma boa ideia de texto aqui, um bom resumo, uma boa sinopse aqui, que desperte o interesse do seu leitor, é primordial. Elementos textuais, imagens, veja aqui, nós estamos usando imagens aqui, ó, conectando propósitos, pessoas de fundo. O que a vida quer da gente é coragem. Daí tem uma menina, ó, na capa, que acompanha todos os elementos textuais, cores que chamem a atenção, né? Muito importante a questão do contraste. Veja bem, aqui eu tenho um fundo escuro com uma fonte clara. Aqui eu tenho um fundo claro com uma fonte escura. Essa questão de contraste, de textos, chamadas para ação, são importantes e primordiais para que chame e desperte a curiosidade do seu leitor. Invista um bom tempo, invista num bom design da sua capa, porque a primeira impressão é que fica. Eu costumo dizer que a capa é o cartão de visita para que seu leitor adquira ou não o seu livro. Novamente, respeitando os elementos gráficos e textuais na capa, né? Não que você coloque todas as fontes do mesmo tamanho, né? O que tem que chamar mais atenção tem que estar em fonte maior, o que precisa chamar menos atenção em fontes maiores, a distribuição dos textos na capa, muito importante para que a sua capa seja uma capa vendável, tá bom? Sexto e último passo, publicação. O que eu preciso na publicação, Jefferson? Registro do ISBN, ficha catalográfica, mas para que isso, Jefferson? Eu só quero ter um livro. Se você quiser vender um livro numa editora, numa livraria, se você quiser vender numa plataforma de internet, precisa ter essas duas informações, o ISBN e a ficha catalográfica. O ISBN é como se fosse um número, um código internacional do seu livro, e ele é código único do seu livro, é como se fosse o CPF do seu livro. A ficha catalográfica é aonde será categorizado o seu livro. Você não entra numa livraria, seja ela digital, seja ela no física, e tem lá a parte de romances, a parte de autoajuda, a parte de biografias. É a ficha catalográfica que vai categorizar onde o seu livro vai estar publicado, seja numa livraria virtual, né, digital, ou numa livraria física, tradicional, né? Então, muito importante essas duas informações, código ISBN e ficha catalográfica. Nós ainda temos a parte dos registros dos direitos autorais. Se você tem uma obra, tem um método que é
só seu, nós recomendamos fortemente que você faça, proteja os direitos autorais do seu livro. Aí muitos vêm e falam para a gente assim, mas os direitos autorais impedem que o fulano e ciclano falem na rede social, na internet do meu método. Não impedem, mas se ele utilizar, você tem como entrar com uma ação judicial ou mostrar para ele que os direitos autorais daquele uso do conteúdo que ele está fazendo são seus. Ele vai ter que vai ter que retirar todo esse conteúdo, vai ter que, às vezes, muitas vezes, fazer um pedido de desculpa público, e se, dependendo do nível, você pode até processar ele por uso indevido de conteúdos. Para isso que serve os direitos autorais. E é muito importante que você faça para que você não seja pego de surpresa lá na frente, quando alguém estiver usando o seu conteúdo. Ainda mais se ele foi produzido e escrito por você, que criou o método que transformou a vida de muitas pessoas. Tá bom, pessoal? Quanto à publicação, pessoal, nós podemos ter a publicação do livro digital, né? Daí nós podemos falar do formato EPUB da Amazon, PDF. Você pode estar publicando em plataformas de autopublicação. Nós temos aqui Clube dos Autores, a Wiclap, a Book2. Aí nós podemos falar da Hotmart, da Eduz, onde você vai disponibilizar o arquivo desse livro físico no formato digital, para que você também faça uma outra fonte de renda com o seu livro. É muito comum hoje você ter essas duas formas, o livro físico e digital. E está cada vez mais evidente, e eu acredito que nos próximos anos aí nós vamos ter também o audiolivro. Muitas pessoas gostam de estar viajando e escutando o livro. Então, livro físico, livro digital e o audiolivro, onde você pode também ter uma terceira fonte de renda do seu livro, tá bom? O livro físico, procure uma gráfica que valide o seu produto, o seu livro, antes de sair imprimindo. Já ouvi muitos escritores que chegaram até nós que deixaram de publicar numa gráfica, numa editora, porque simplesmente chegava lá o arquivo, não tinha um processo de validação, um processo de qualidade para testar se a capa está dentro da formatação, se os textos não vão ser cortados, se vão estar alinhados dentro da leitura, né? Como, por exemplo, aqui, ó, tem aqui, ó, eu consigo abrir, consigo ler, tanto na parte interna, porque tem espaço. Então, procure uma gráfica, uma editora que tem esses cuidados. Eu já tive escritores que perderam a impressão toda por conta dessas faltas de cuidados. Tá cheio de gráfica, tá cheio de editora. Uma coisa que pode ter certeza, que nós, da editora NPE, nós temos uma gráfica parceira que não passa. Se a foto estiver um pouquinho emborrada, não passa sem a tua autorização. Se os elementos textuais estiverem fora das margens de segurança, não passa. Precisa estar dentro das margens de segurança, das margens de impressão, com cuidado de algum conteúdo não ser cortado pela margem de corte da impressora. O tamanho do livro, 15 por 21, 16 por 21, 14 por 21, que são os mais utilizados, determinam essas margens de segurança. A capa, se ela tem orelha ou não, é importante ter esse cuidado para que o texto fique bem alinhado aqui, ó. O texto fique alinhado, centralizado, não fique aquele texto um pouquinho mais para o lado, uma coisa muito estranha na hora que o teu leitor lê. São experiências que o seu escritor, seu leitor vai levar para a vida e vai lembrar, caramba, o livro do João, da Maria que eu li, ele tinha uma harmonia, tinha uns elementos gráficos na capa que me chamaram a atenção, tinha uma leitura fluida, o texto não estava amontoado, a fonte era fácil de leitura, não era uma leitura cansativa. Muito importante isso. E nós, a editora NPE, temos esse cuidado com todos os livros que passam por nossos profissionais aqui na editora NPE, tá bom, pessoal? E daí nós temos aqui também a publicação de livros digitais, como eu já falei aqui, no caso, né? Se você está querendo escrever um livro, se queime seu coração e você não sabe como começar, entre em contato com a gente, nós, a editora NPE. Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de livros, já mentorei
13 pessoas, já organizamos 13, 14 livros, estamos indo para o 14º livro coletivo, e todos os escritores que passaram por nós foram ativados e se tornaram escritores das suas próprias histórias. Todos os projetos que nós fizemos aqui, nós temos boas recordações e temos a certeza de que entregamos o nosso melhor para os nossos escritores, a ponto de que muitos deles voltam para fazer um segundo livro, para fazer uma segunda impressão. Nós, editora NPE, acreditamos que toda boa história merece ser contada, inclusive a sua. Se você quiser entender como se tornar escritor da sua própria história, volte e assista essa live, anote os 6 passos e faça. Comece, mas não pare. Não deixe o seu projeto para o próximo ano. Se você tem a oportunidade de começar ele hoje, se você tem a oportunidade de começar ele essa semana. Relembrando os 6 passos, então: preparação para a escrita, você vai fazer planejamento, definição do tema, os capítulos, ideias centrais dos seus capítulos, e vai definir os objetivos e prazos. O acompanhamento é o momento de botar em prática todo o planejamento, de escrever a primeira versão do seu livro, a primeira versão do seu livro. O terceiro passo é revisão e reescrita, correção de erros ortográficos, ajustes de textos, retirar textos prolixos, fazer uma leitura em voz alta, fazer uma leitura crítica para ver se seu texto não está cansativo para o seu leitor. O quarto passo, diagramação. Você tem que fazer com que o seu texto seja transformado, organizado, distribuído de maneira harmônica, dando a melhor experiência para o seu leitor, né? Respeitando a hierarquia de conteúdo dos elementos textuais. O quinto passo, design da capa. Faça uma capa vendável. Cause a primeira boa intenção. A primeira boa imagem ajuda a vender muitos dos seus livros. A primeira boa impressão faz com que você faça uma boa venda. Invista num bom design gráfico da capa do seu livro, porque ele é o cartão de visitas para vender muitos livros ou não. E, por fim, a publicação, né? O registro do ISBN, ficha catalográfica, direitos autorais, a escolha de uma publicação de livro físico e muito cuidado na escolha de gráficos, editoras que vão imprimir o seu livro, principalmente com relação às margens de segurança, às margens de corte, ou se você vai fazer a sua publicação em uma plataforma digital, no Clube dos Autores, na Weclap, na Amazon, temos N formas de você fazer a publicação do seu livro. E eu também ainda citei aqui, dei uma dica extra, falando de que você precisa pensar em não ter mais só o seu livro no formato de físico e digital. Você comece a pensar em ter ele no formato de audiolivro, porque tem muitas pessoas hoje querendo ouvir quando estão fazendo academia, ou viajando, ou fazendo alguma atividade física, fazendo alguma atividade, e vão usar aí, otimizar o seu tempo escutando o seu livro, tá bom? Invista nessas plataformas, porque eu tenho certeza que esses 6 passos vão tornar você um escritor, uma escritora da sua própria história. Tá bom, pessoal? Era isso que tínhamos para hoje. Deixamos aqui um abraço a você que nos acompanhou aqui nessa live, a você que vai assistir essa live gravada. Deixe seu comentário aqui embaixo, se ficou alguma dúvida, se você quer que a gente traga um outro assunto, que assunto você quer ter, curta, comente, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entenda se esse conteúdo é relevante e ele entregue para mais pessoas. E, claro, não esqueça de ativar o sininho para que você receba notificações dos próximos lives, dos próximos vídeos que vamos publicar aqui nesse canal. Um grande abraço, boa noite, bom descanso e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal.